Hoje a gente vai falar então como que se obtém o visto americano para turismo. Essa aqui é a segunda parte de uma série que eu estou postando aqui no canal sobre como viajar para os Estados Unidos sozinho, né, ou acompanhado, tanto faz. O foco é mais sozinho porque eu viajei sozinho em dezembro de 2017, eu estive em Los Angeles e eu fui sozinho, então eu decidi fazer uma série de vídeos aí contando como que foi essa minha experiência, como que eu fiz, né, desde o começo para tirar o passaporte, o visto americano, como que foi a viagem. Então vou fazer uma série aqui no canal. E esse vídeo aqui é o segundo vídeo da série, né? O primeiro vídeo, vou estar deixando o link aqui na descrição e um card aqui, que é sobre como obter o passaporte, que é o primeiro passo para você que deseja viajar para os Estados Unidos. Para tirar o visto americano, a primeira coisa que você deve ter, né, deve ter em mãos, deve ter tirado já, é o passaporte. Isso aqui é meu modelo antigo, ainda não renovei, não tive necessidade nesse meio tempo, mas assiste o vídeo lá, se você, caso ainda não assistiu e ainda não tem o passaporte, queira saber como que é o processo. É um vídeo bem legal, bem detalhado. Vou estar deixando então um link aqui na descrição. Assiste primeiro esse vídeo, né? Depois, caso você tenha passaporte e queira saber realmente como que tira o visto, é nesse vídeo que você deve ficar então. Então, como que funciona a obtenção do visto americano? O visto americano é um documento que todo viajante brasileiro precisa ter obrigatoriamente para entrar nos Estados Unidos ou até mesmo transitar dentro dos Estados Unidos. Qual a diferença? Quando você entra, você está entrando por algum motivo, né? Ou turismo, ou trabalho, ou estudo, ou vai se consultar com o médico, alguma coisa assim. Você vai permanecer lá no país, né? Nos Estados Unidos. E trânsito seria quando você faz alguma escala, por exemplo, estou indo para o Canadá, preciso fazer uma escala nos Estados Unidos. Até para isso, o país exige um visto. Eu vou mostrar como que é o processo de obtenção do visto tipo B2, que é o de turismo, tá? Que foi o que eu tirei. Eu tô deixando uma lista aqui na tela agora de todos os tipos de visto que o cidadão brasileiro ele pode solicitar no consulado americano, né? Então tem todos esses tipos aí de visto, né? E cada um desses vistos tem uma finalidade diferente, tá? Aqui eu vou mostrar como que foi o processo meu de tirar o visto B2 de turismo, que é o que a grande maioria dos brasileiros tira. Primeira coisa, pessoal, então é ter o passaporte, né? O passaporte é o seu documento fornecido pelo Brasil, né? Pelo Estado brasileiro. É um documento oficial e sem o passaporte você não consegue nem tirar o visto. Então, pré-requisito para se tirar o visto americano é ter o passaporte. Todo cidadão do mundo precisa tirar o visto americano para adentrar nos Estados Unidos? Não. Tem países aí que não tem um histórico de imigração ilegal, né? Ou tem um histórico de imigração ilegal bem menor, que os Estados Unidos não exigem todo esse processo burocrático, né, de tirar o visto americano. Mas no caso do Brasil, infelizmente, exige e provavelmente vai durar ainda por muitos anos ainda essa exigência. Ok, então com o passaporte em mãos, a primeira coisa que você vai fazer é ter que preencher um formulário no próprio site do governo americano, que é um site, né, voltado à imigração, né, dos Estados Unidos. Vou estar deixando o link aí na tela, né, a página inicial na tela, e esse formulário se chama DS-160, tá? Esse formulário é todo em inglês, então eu recomendo, caso você não domine a língua inglesa ou não tenha um conhecimento avançado aí no inglês, na hora de preencher esse formulário, peça ajuda para alguém aí, porque é um formulário bastante extenso, tá? Tem várias páginas para você, é tudo preenchido na internet, tá? Nesse site, você preenche esse formulário, tem muitas perguntas, que vão muito profundamente na sua vida pessoal, então eles querem saber tudo exatamente de você, e é um formulário totalmente em inglês. Então, muitas pessoas contratam serviços de despachante para fazer esse serviço aí de preenchimento do formulário DS-160. E eu não contratei, eu preenchi sozinho mesmo em casa. Conheço muita gente também que preencheu sozinho em casa. Não tem dificuldade, se você tem um bom domínio do inglês, não precisa ser nem fluente, você vai conseguir tranquilamente preencher esse formulário, o DS-160, tá? E antes de começar o formulário, você tem que escolher o local onde você vai realizar a entrevista, né? E a coleta de impressão digital, foto e tal. No meu caso, eu fiz em São Paulo, mas eu sei que tem em Fortaleza, tem no Rio de Janeiro, aqui no Brasil tem em Brasília, acho que é só, se eu não estou enganado aí, vou mostrar aqui na tela também os lugares onde tem consulado no Brasil,
E no ato, quando você vai começar a preencher o formulário DS-160, ele pede para você lá colocar qual consulado você deseja fazer a etapa da entrevista da coleta de dados, né? Eu recomendo fortemente vocês procurarem blogs, né? Foi o que eu fiz quando eu fui preencher o meu formulário DS-160. Eu procurei blogs na internet que ensinam passo a passo a ensinar, caso você não vá contratar serviço de despachante, tá? Tem blogs maravilhosos aí que ensinam perfeitamente, passo a passo, como preencher, o que deve ser preenchido. Tem até alguns blogs de viagem que traduzem as perguntas, então você pode, por exemplo, deixar meia tela ali aberto o formulário DS-160 enquanto você está preenchendo, e do lado ali a tela do blog, né, com as perguntas traduzidas, o que responder. É bem legal, recomendo fortemente, foi o que eu fiz, tá? Porque ajuda bastante. Ok, o visto americano é de graça? Não, não é de graça. A taxa do visto americano B2, né, para turismo, para os brasileiros, não sei se é igual no resto do mundo, é de $160. O valor é recolhido em dólares, né? Infelizmente o dólar está bem alto, né, quando eu estou gravando esse vídeo, né? Então vai ficar um pouco aí, convertendo para reais, vai ficar um pouco salgado o preço. De cabeça eu estou fazendo aqui, sei lá, perto de R$1.000, vou deixar exatamente o valor aí em reais. Quando eu fiz em 2015, eu paguei acho que R$560, né? Foi isso que eu paguei. Hoje está bem mais caro por causa do aumento do dólar. Então você preenchendo o formulário DS-160, pagando a taxa de $160, aí você vai agendar a tua entrevista, né? Primeiro a coleta de dados e depois a entrevista. Como eu disse, eu fiz no consulado de São Paulo, capital. E no consulado de São Paulo, você tem que ir em dois lugares diferentes. Primeiro você tem que ir no CASV, que é o Centro de Atendimento ao Solicitante de Visto. Primeiro você vai nesse lugar e depois sim você vai no consulado dos Estados Unidos fazer a entrevista, né? O CASV você vai em um dia e no consulado você vai em outro. Em São Paulo, pelo que eu sei, não é possível fazer as duas coisas no mesmo dia. Você vai ter que ter em mente que quando você for para São Paulo, além do gasto, né, que você vai ter de deslocamento até a capital de São Paulo, você também vai ter um gasto a mais aí com hospedagem, porque você vai ter que ficar pelo menos 2 dias em São Paulo, tá? Então você tem que agendar primeiro o CASV, né, e depois o consulado. O que é feito no CASV? No CASV você vai coletar as suas digitais e tirar uma foto lá. Esse CASV, pessoal, é meio geograficamente longe do consulado. O CASV em São Paulo é em um lugar, né, e o consulado é em um lugar totalmente diferente, até meio longe. Lá nesse CASV, pessoal, não pode entrar com bolsa, né, com nada. É bem rigoroso bem rigorosa a segurança desse local. Então eu recomendo vocês não levarem nada, só o celular, a carteira e uma pastinha de documentos lá. Na verdade, no CASV nem precisa, né? Você só vai ter que levar o passaporte, a lista lá de documentos você vai conseguir encontrar no site do CASV. Se eu conseguir achar aí, eu deixo na tela, mas eu não me lembro de ter levado nada demais. Eu só levei mesmo meus documentos e passaporte, né? E só. Então eu recomendo você a ir acompanhado, né? Se for possível, alguém te levar até lá para ficar esperando você do lado de fora, né? Ou caso você for sozinho, né? Não se esqueça de que não pode entrar com bolsa, mochila, essas coisas. Se você optar ir de carro, né? Dirigindo lá, assim como no CASV, como no consulado, os estacionamentos ali ao redor, eles são bem caros, né? Vá de Uber, ou então vá de carona, não sei, tá? E caso você precise, lá no consulado, né, no segundo dia, tem um guarda-volumes, tem vários guarda-volumes ali perto. No caso eu não reparei, mas deve ter também. Então, se vai que você leve a bolsa, não tenha como não levar a bolsa, você pode deixar nesses locais aí de guarda-volume que não pertence ao CASV, tá? São particulares ali ao redor. São empresas particulares e também é bem caro ali para você deixar. Depois que você fez esse processo no CASV, né, colheu as digitais e tirou a foto, o próximo passo é o consulado e a entrevista, tá? Aí que mora o grande medo, né, de todo mundo, que é a questão da entrevista, né? Um cônsul oficial dos Estados Unidos vai te entrevistar. E aí eu vou tentar explicar da melhor forma possível, mais objetiva aqui, porque esse é o ponto mais chave de todo o processo do visto americano, né? É o ponto que mais as pessoas têm medo. O consulado, como eu disse, fica em outra região de São Paulo. Você vai precisar num dia depois do caso, né? Chegando lá,
tem uma, tipo, na entrada assim, você vai ficar numa fila, né? E depois, tipo assim, são vários estágios, né? Primeiro você fica no lugar, aí depois eles te mandam para outro lugar, aí você vai passar por uma segurança, né? Tipo uma máquina de raio-x igual de aeroporto mesmo. Aí sim você vai entrar na fila, que é a fila que você vai fazer as entrevistas, né? E como que é lá dentro? Tem vários guichês, né? Os cônsuls ficam nesses guichês, e as entrevistas são realizadas nessas bancadinhas, né? Nesses guichês, e ali forma-se uma fila enorme e muito demorada. Então vá preparado, não vá com fome, vá hidratado, para não passar perrengue, porque é uma fila que demora muito, tá? É uma fila caracol gigantesca, e talvez você fique lá. Eu acho que eu fiquei mais de 2 horas ali de pé, 2 horas e meia esperando ser chamado, tá? Quando eu estava lá dentro para ser entrevistado. E a entrevista em si, como é? É em inglês? É em português? Pessoal, é em português, tá? Os cônsules, né? Qual que é o plural de cônsules? Cônsules, acho. Eles são americanos, porém todos falam português, e as entrevistas são conduzidas na língua portuguesa. Então não se preocupe, não sei falar inglês, não tem problema. As entrevistas são em português, tá? Quais são as perguntas que eles fazem? Bom, as perguntas que eles fazem basicamente é se você é empregado, onde você trabalha. Eles perguntam qual é a sua renda mensal, mas não é regra, às vezes não perguntam. Na maioria dos casos sim. Perguntam onde você mora, com quem você mora, quem que vai bancar a sua viagem, para onde você vai ou tem a intenção de ir, porque muita gente chega lá no dia e não tem ainda uma ideia clara de onde quer visitar os Estados Unidos, só quer tirar o visto. Então não precisa ter, tá, uma ideia bem clara de onde você vai, não precisa estar decidido. Você precisa ter assim, não, eu pretendo ir para Nova York ou Orlando em tal mês. Não precisa estar, não, eu vou. E nunca, jamais, em tempo algum, compre passagem antes de tirar o visto, tá? Muita gente acha que isso vai facilitar a obtenção do visto, né? O cônsul lá vai, puxa, o cara comprou passagem, vou dar o visto para ele. Não funciona assim, você vai perder dinheiro caso o seu visto seja negado, tá? E são perguntas basicamente assim, né? No meu caso, perguntaram até por que eu troquei de emprego na época, né? E tal. O que responder, tá? Pessoal, não tem segredo, você vai responder a verdade. Esse é o grande, se tiver algum segredo, esse é o grande segredo do visto americano. Falar a verdade sempre, ser honesto sempre. Nunca tente enganar eles, nunca tente, porque basicamente você vai ter que confirmar tudo que você escreveu lá no formulário DS-160, tá? Então você nunca deve mentir, nunca deve se contradizer, né? Falar uma coisa e no formulário ter outra. Não tente esconder nada da tua vida se você fez alguma coisa grave, porque com certeza eles sabem, tá? O governo americano vai saber, mesmo antes de você aparecer lá. Eles vão fazer uma pesquisa na tua vida, provavelmente é isso que acontece. Então nunca minta, seja honesto sempre. Lucas, preciso ganhar bem para ir para os Estados Unidos, porque se ele vai perguntar minha renda, provavelmente é só rico que vai poder, né? Só pessoas que ganham bem. Não, galera, quando eu fiz uma entrevista lá em 2015, meu salário na carteira era R$1.500, tá? Não era muito alto nem pra época. Então, não tem nada a ver, tá? Esse negócio de salário não é impedimento. O que pega é se você tem um vínculo forte no Brasil, ou seja, um vínculo empregatício é um motivo forte para você não ficar lá nos Estados Unidos ilegal. Um vínculo familiar também pesa, um vínculo estudantil. Então você tem que comprovar que você tem um vínculo bem forte aqui no Brasil. Caso você não consiga convencer eles que você tem um vínculo, você pode ter o visto negado. Então não é questão de salário, tá? Eu não ganho nada, meu pai que vai pagar a viagem para mim e eu vou sozinho. Não tem problema, você vai falar exatamente isso aí, vai ser perguntado no formulário DS-160 e isso também vai ser perguntado lá no dia, você vai falar exatamente isso, tá?
Fale a verdade sempre. E aí, galera, depois da entrevista em si, vai ter duas coisas que podem acontecer. Ou você vai ter o visto aprovado, ou vai ter o visto negado, né? Quando você tem o visto negado, na minha época, não sei se é assim, o cônsul dava um papelzinho na cor rosa com as explicações do porquê que foi negado, e você ia embora e você não tinha o visto, e você não ia também ter o valor de $160 ressarcido. Você perdeu. Posso pedir de novo o visto? Posso solicitar de novo? Sim, pode solicitar de novo, sim, mas acho que tem um prazo lá que eu não me lembro se é 6 meses, né? Que você precisa, que nem eu falei, comprovar que tem vínculos no Brasil. E a segunda opção, né? A segunda coisa que pode acontecer é ter o visto aprovado. Aí entrega um papelzinho na cor branca falando que foi aprovado e falando como que vai ser entregue o seu visto. Como que vai ser entregue o seu visto e o seu passaporte? Seu passaporte lá fica retido, você vai deixar o passaporte no consulado, caso o seu visto for aprovado. Eles vão colar o visto em si, no passaporte, e vão mandar via correio para você, tá? No meu veio via transportadora DHL, tá? No prazo de 10 dias aí, se eu não me engano, é o prazo oficial. Foi mais ou menos isso que eu recebi. Então o passaporte chega na tua casa via transportadora, né? DHL no meu caso. Não sei outros estados se é DHL também ou é correio, mas aqui em São Paulo, pelo menos naquela época, veio via DHL. E é isso, pessoal. Caso eu tenha esquecido de alguma coisa importante aí no decorrer do vídeo, eu vou estar colocando aí, ou já tenha colocado aí, né, na edição, algumas informações importantes também que eu porventura tenha esquecido de mencionar. Vou deixar aqui na descrição. E fica ligado aqui no canal. Se você assistiu até aqui, muito obrigado, tá? Deixa o gostei aí caso tenha gostado, e fica ligado aqui no canal, se inscreva, porque eu vou continuar a série, né? Provavelmente aí a próximo vídeo da série vai ser um vídeo explicando como que foi minha viagem em si, né? Então, desde a chegada do aeroporto eu vou detalhar bem, né? Como que fazer o check-in, essas coisas, porque foi a minha primeira viagem internacional. Então, para mim tudo era novidade. Pode ser que alguém esteja na mesma situação, né? Então vou explicar certinho o chip de celular internacional, né? Como que faz para ter sinal lá, como que é a chegada